Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Eu estou um bocadinho fanhosa, ok? Desculpem lá, mas o tom vai ser um bocado este. O livro foi primeiro publicado em 1980. A edição que eu tenho aqui é de 2023, é uma quinta edição e uma terceira edição atualizada e é da editora Gradiva. Em 1986, portanto 6 anos depois de ter saído o livro, sai o filme homónimo, O Nome da Rosa, com o Sean Connery e o Christian Slater a interpretarem os papéis principais das duas personagens principais deste livro. E eu penso que muita gente sabe desta história por causa do filme. Eu sei que eu vi o filme quando eu era muito nova, eu sei que fiquei um bocado impressionada, porque aquilo tem lá umas cenas um bocadinho impressionantes, e esqueci-me da história, nunca mais me lembro da história. E há uns tempos estávamos a falar sobre, num curso, daqueles cursos que eu vou fazendo de vez em quando, sobre espiritualidade e religião, estava-se a falar sobre as várias cisões que foram acontecendo, cisões e transformações que foram acontecendo dentro da Igreja Católica. E lembro-me deles falarem de quando se começaram a criar os mosteiros, as abadias, aqueles conjuntos, aqueles sítios onde os padres estavam reunidos e tinham, enfim, uma rotina muito específica, muito disciplinada. Eu lembro-me que, não sei, veio-me à cabeça o Nome da Rosa. Pronto, que eu sabia que falava de crimes ocorridos num mosteiro. Eu tinha essa ideia, que a personagem principal era uma espécie de padre detetive, não sei o quê. Era assim a ideia vaga que eu tinha. E eu pensei, eu nunca li esse livro. E é de Humberto Eco, portanto é de um autor muito conhecido, aclamado, etc. Então decidi pedir para o Natal, ofereceram-me no Natal e pronto, e esta foi a edição que eu escolhi. Então, eu vou começar por ler uma nota biográfica do autor, aliás, está aqui a fotografia dele, na contracapa, ele já morreu. Então vou só ler rapidamente a nota biográfica, é muito pequenina. Humberto Eco, ele viveu entre 1932 e 2016, foi um eminente filósofo, medievalista e semiólogo italiano. Estreou-se na narrativa com O Nome da Rosa, que ganhou um prémio Strega em 1981, a que se seguiram O Pêndulo de Foucault, A Ilha de Andes, Baudolino, A Misteriosa Chama da Rainha Luana, O Cemitério de Praga e Número Zero. Eu sei que tenho o livro Número Zero, que será, pelos vistos, o último, talvez, dos romances. Eu comecei a ler, não estava a perceber nada e parei, mas está ali para eu repescar um dia destes. Entre as suas numerosas obras ensaísticas, académicas e outras, destacam-se O Signo, Os Limites da Interpretação, Kant e o Ornitorrinco, A Passe de Caranguejo, 6 Passeios nos Bosques da Ficção, Obra Aberta, Dizer Quase a Mesma Coisa, sobre a tradução. Portanto, isto é o mesmo título, desculpem. Dizer Quase a Mesma Coisa sobre a tradução. E Como se faz uma tese em Ciências Humanas. Ok, isto parece-me útil. É ainda autor dos livros ilustrados História da Beleza, História do Feio. Eu tenho estes 2 livros. Ainda tenho que os ler de fio a pavio, eu de vez em quando consulto, mas tenho que ver se os leio de fio a pavio para falar sobre eles aqui. A Vertigem das Listas, História das Terras e dos Lugares Lendários e Aos Ombros de Gigantes. Pronto, então, esta é assim a pequena biografia deste autor. O livro, ele não tem só a narrativa, tem depois aqui outros apontamentos também. Mas quando se abre, temos logo aqui uma planta do sítio onde se vai desenrolar a ação. Eu adoro plantas. Eu gosto mesmo de plantas, há de ter a ver também com a minha formação académica, que é design de interiores. Mas mesmo plantas arquitetónicas gosto muito de observar, de ver e... enfim. E depois temos uma espécie de introdução, naturalmente um manuscrito, que nos diz como é que chegou esta história às nossas mãos, uma história passada no século XIV. Depois temos uma nota que é muito útil, no fundo descreve, tem um mapa da narrativa, portanto diz como é que está dividido o livro, em que é que consiste e como estão divididos os capítulos, mas eu já cá volto. Depois começa com o prólogo e depois então começamos na narrativa em si. Quer dizer, o prólogo já faz parte da narrativa em si, mas temos depois toda uma outra narrativa, portanto, que está dividida em 7 dias, uma semana, se não me engano, já vou estar nas notas, mas é uma semana, se não me engano. E depois tem um texto que acaba por ser um ensaio, pelo menos eu vi assim, diz
O título é Apostila a O Nome da Rosa e foi escrito pelo Humberto Eco em 1983. E então acaba por ser uma espécie de ensaio sobre este livro, mas eu já falo um bocadinho melhor sobre isso daqui a pouco. E uma nota à edição de 2012, né? Também escrita pelo Humberto Eco, e depois, por último, desenhos e apontamentos preparatórios do autor aqui no final, que acho que foram compilados por uma editora dele. Sim, uma editora italiana. Então tem aqui assim, uma série de desenhos dele, ainda por cima desenhava bem este homem. Bolas, pá, era assim uma espécie de gênio. Ai, desculpem. Enfim, pronto. Eu adorei, eu quando vi esta edição online, quando andei à procura de uma edição do Nome da Rosa para pedir de prenda de Natal, andei à procura e tal. Esta foi das primeiras que me apareceu, na verdade, porque acho que será das mais recentes em português. E então foi esta que eu pedi, quando vi que tinha desenhos, eu, oh meu Deus, eu quero. Pronto. Voltando aqui atrás à nota, na nota diz-nos no fundo, dá-nos um mapa da história, portanto diz... Mas até um mapa concreto, de tipo como é que este objeto, como é que isto está dividido. Diz, o manuscrito de Atso, que é quem escreve a história, está dividido em 7 dias e cada dia em períodos correspondentes às horas litúrgicas. E depois tem aqui assim outras notas e depois diz matinas, que são as horas litúrgicas em que o dia está dividido nestes mosteiros. Matinas será entre as 2h30 da manhã e as 3, laudes entre as 5 e as 6 da manhã, prima cerca das 7h30 da manhã, pouco antes da aurora, terça cerca das 9, sexta meio-dia, nona entre as 2 e as 3 da tarde, vésperas cerca das 4h30 da tarde, completas cerca das 6 da tarde, portanto antes das 7 os monges vão se deitar e puderam, não é? Porque para estarem acordados às 2h30 da manhã, meu Deus do céu, mas enfim, achei muito, muito útil. Eu até marquei, eu fiz uma marca, eu não costumo fazer isso nos livros, mas fiz aqui uma marca. Porque eu de vez em quando estava a ler um capítulo, imaginem, e de repente aparece-me. Estou no primeiro dia, porque ele divide primeiro dia, segundo dia e depois primeiro dia. E nos vários capítulos começas por... O título do capítulo é Vésperas ou Completas, ou portanto vai apanhando as várias alturas do dia. Eu estou um bocadinho acelerada, desculpem, estou-me agora a perceber. E, por exemplo, depois, quando tem aqui nona... Eu às vezes pensava, peraí, nona, é claro que como a narrativa é sequencial, eu pensava, ok, é mais tarde do que há bocado, só que eu queria muito saber mais ou menos a altura do dia, então vinha aqui à marcação, ver qual era a nona, entre as 2 e as 3 da tarde, ok, só para imaginar-me mais ali no sítio da história, não é? Então, na introdução, que é esta parte aqui assim em itálico, fala-nos um autor ou um investigador anónimo, ele não se identifica. Eu até estava a pensar, será que é o próprio Humberto Eco, a simular que é esta pessoa, não é? Mas imaginem, não é Humberto Eco, para mim isto é mais uma personagem. Então vou-lhe chamar investigador, só para ser mais fácil, e este investigador encontra um livro francês que fala de um manuscrito do século XIV, que terá sido encontrado por um abade, chamado Abade Vallée, um erudito seiscentista, no mosteiro de Melk, na Áustria. Portanto, este abade francês encontrou este manuscrito do século XIV, decide traduzi-lo para francês e é este o livro que este investigador encontra na altura em que este livro sai, mais ou menos. Portanto, em 1980, imaginemos. E este manuscrito é uma história contada na primeira pessoa por um padre, o Atso de Melk, portanto, que teria estado no mosteiro de Melk, que conta uma história de quando ele era noviço, portanto, de quando ele era muito novo e estava à guarda de um mestre, um frei franciscano chamado Guilherme de Baskerville. O noviço, o Atso, era beneditino, mas colocaram-no à guarda deste frei franciscano, que ele acompanhava e que depois acompanha a este mosteiro no norte da Itália, onde acontecem uma série de eventos, e são esses eventos que este padre recorda e conta no livro. O nome Guilherme de Baskerville suscitou-me logo curiosidade, porque eu pensei, Baskerville, este nome não me é nada estranho, porque lembrava-me que eu pensava que tinha a ver com o Sherlock Holmes, fui pesquisar.
tem de facto a ver com o Sherlock Holmes. Há um livro que se chama O Cão dos Baskerville e o Guilherme de Baskerville, eu penso que isto não será inocente, porque este Guilherme é uma espécie de Sherlock Holmes também ele. Então, quando a história começa, Guilherme foi chamado a participar num conclave da Igreja Católica, portanto, em que fações opostas estão um bocado em litígio por várias razões, e ele vai lá participar, um pouco mediar, portanto, parece-me que ele estará lá mais nessa condição. E isto passa-se em 1327 e eles estão a caminho deste mosteiro que fica ali num sítio isolado, numa montanha, ao pé de uma povoação pequena, umas aldeias, e estão lá os mosteiros em cima neste sítio, portanto nesta planta que está aqui. Portanto, vê-se aqui a zona da entrada, aqui está a igreja, aqui a zona dos dormitórios. Aliás, isto tem uma legenda. Então é espetacular, assim, imaginar tudo a passar-se. E desculpem, e este edifício muito estranho, neste canto, que ele depois reproduz aqui, o Umberto Eco, que seria a biblioteca do mosteiro. Portanto, daquilo que eu pesquisei, não pesquisei assim muito, mas do pouco que eu pesquisei, o caso desta biblioteca não era assim tão estranho. Portanto, as bibliotecas estavam cheias de livros que não eram... as bibliotecas destes sítios religiosos estavam cheias de livros que não eram religiosos. Alguns deles até eram considerados heréticos. Pronto, tinha muitos livros da Antiguidade Clássica, etc, etc, de todo o tipo, de muçulmanos, por exemplo, e ele fala muito sobre a biblioteca neste livro. É uma espécie de terceira personagem principal, a primeira sendo o Guilherme de Baskerville, a segunda o Adso de Melk, que é quem nos está a contar a história, e a terceira a biblioteca para onde eles vão uma série de vezes, que seria uma zona interdita a qualquer pessoa. A toda a gente, no fundo. Havia só o cuidador da biblioteca, havia uma zona da biblioteca que era acessível para quem estava a copiar os livros, os monges copistas, mas depois o resto estava fechado. E então, por ter esses livros que poderiam corromper o espírito dos monges. Coitados, eram muito suscetíveis. Bom, então, eu vou ler aqui, eu tenho aqui uns apontamentos daquilo que eu pesquisei acerca do livro, porque isto, assim, eu não achei este livro muito fácil de ler, tem um contexto histórico que é bastante denso e, que sinceramente era desconhecido para mim, não é? Eu estudei História da Arte, mas e tu dás o contexto histórico também, porque o contexto histórico é importante para a arte que se faz na altura, obviamente, mas não se estuda muito isso a fundo. Então eu para trazer aqui o livro, assim, eu tenho que saber um bocadinho mais do que é que se passa aqui, quem são estas pessoas, porque é que há tanta agressividade, por acaso há muita agressividade, sim, mas vou avançar. Então, vou dar aqui só um contexto histórico, rapidamente. Então, isto passa-se na Baixa Idade Média, portanto, estamos a aproximar do Renascimento. Há quem chame a Idade Média a Idade das Trevas. As coisas não são tão lineares. Houve muita coisa a acontecer durante a Idade Média, muitas inovações a acontecer também. É claro que o Renascimento, em termos de artes, pelo menos, é muito vistoso, mas eu também gosto bastante da arte da Idade Média. Lá está, depois ponho-me a falar de arte. Não é de arte, estamos aqui a falar. Bom, é também, não é? Está tudo misturado, acontece tudo ao mesmo tempo. Então, isto passa-se na altura da Baixa Idade Média. O pensamento da Igreja Católica, nesta altura, estava alinhado com os escritos de Santo Agostinho, portanto, era um pensamento mais místico, sobrenatural, com a defesa da predestinação, tudo era divino, e eu acho que isso está muito bem representado aqui no livro. Eu só, lendo depois sobre o contexto, é que percebo algumas coisas do que o Umberto Eco vai falando e a forma como estes padres reagem a algumas situações, com essa ideia do sobrenatural, que é o demónio que está a fazer isto ou aquilo. E o Baskerville, o Guilherme de Baskerville, já representa uma forma de pensamento nova. E eu acho que isso se nota muito bem. Portanto, mais racional, mais humanista e mais renascentista. Portanto, já um bocado como se estivesse à frente do seu tempo. É claro que eu acho que... Quer dizer, é claro que eu acho, não é claro, mas eu acho que há coisas positivas em cada uma destas visões. Portanto, a ideia de divinização, etc. Mas eu acho que qualquer destes pensamentos levado a um extremo é muito pouco interessante e torna-se fundamentalista. Portanto, ele está alinhado, ou está mais alinhado com os escritos filosóficos da Antiguidade Clássica grega. É claro que não é que ele não rejeita, ele é um frei franciscano, ele não rejeita os ensinamentos da Bíblia, mas tem um ponto de vista já bastante diferente de muitos dos padres desta época. Não seriam todos, não é? Mas nesta abadia, claramente, ele destaca-se
ou neste mosteiro, ele destaca-se nesse sentido na forma como pensa. E também é nesta altura que há uma transição do feudalismo para o capitalismo. Quando nós falamos do capitalismo, não estamos só a falar de economia, mas também estamos a falar na política, na religião, etc. Mas eu não sei praticamente nada sobre isso, portanto não vou avançar, mas penso que assim a contextualização feita é mais fácil avançarmos. Então, voltando ao livro, Guilherme e Adso, eles são recebidos pelo abade Mor, lá do mosteiro, desculpem, eu não anotei o nome dele, agora não me lembro. São recebidos pelo abade e ele recebe-os um pouco preocupado porque aconteceu parece que terá sido um suicídio. Assim, há aqui muitos problemas nesta altura, porque se foi um homicídio é gravíssimo. Porque se um padre foi morto, supostamente terá caído de uma janela da biblioteca, lá está, e de uma zona interdita da biblioteca. Portanto, a biblioteca entra logo em força e percebe-se que Guilherme de Baskerville quer muito visitar a biblioteca, portanto ele é um erudito também, é um estudioso e quer muito consultar, mas o abade trava-lhe logo as bases, já não, é assim, podes ir ao sítio onde estão os outros abades a trabalhar, mas os outros monges a trabalhar, mas não podes andar por aí ao lagarder, esquece. Mas enfim, então há aquela questão que este padre, este monge que morreu, foi assassinado, se foi, péssimo, quer dizer que foi alguém dali, não é, do mosteiro. Se suicidou, péssimo também, porque isso era crime, era considerado uma heresia muito grande. Então, o que é que aconteceu, não é? O Guilherme de Baskerville, antes deles chegarem, ele e o Adso, não é? Antes de chegarem montados nos seus cavalos, eram cavalos ou eram burros, já não sei. Mas isso é muito relevante. Antes de chegarem ao mosteiro, ele mostra-nos a sua capacidade de dedução, que é muito elevada, ao perceber o que é que uns homens assim um bocado desnorteados, que andavam claramente à procura de alguma coisa, do que é que eles estavam à procura. Enfim, ele demonstra as suas capacidades de dedução ali muito rapidamente e nós ficamos, ok, então... Fica logo agarrada ao livro, à história. Então agora vou entrar na parte das citações. Portanto, logo aqui na página 70... Guilherme fala sobre a tortura. Portanto, Guilherme foi um inquisidor que, entretanto, deixou de o ser, pediu a destituição do cargo. Eu escrevi, portanto, ele foi inquisidor e ele descreve como vê a tortura. Só há uma coisa que excita os animais mais do que o prazer, é a dor. Sob tortura vives como sob o domínio de ervas que dão visões. Tudo aquilo que ouviste contar, tudo aquilo que leste, volta à tua mente, como se tu fosses arrebatado, não para o céu, mas para o inferno. Sob tortura dizes não apenas aquilo que quer o inquisidor, mas também aquilo que imaginas que lhe possa dar prazer, porque se estabelece uma ligação, esta sim verdadeiramente diabólica, entre tu e ele. Ele está a discutir com um monge, eu acho que até é outro monge franciscano, que está neste mosteiro. Eu sei estas coisas, Hubertino. Fiz parte também eu daqueles grupos de homens que creem produzir a verdade como o ferro incandescente. Pois bem, sabe tu que a incandescência da verdade é de outra chama. Sob tortura, Bentivenga, que é um monge, que foi morto pela Inquisição, pode ter dito as mentiras mais absurdas porque não era já ele quem falava, mas a sua luxúria, os demónios da sua alma. E depois o Hubertino pergunta, luxúria? E o Guilherme responde-lhe, sim, há uma luxúria da dor, como há uma luxúria da adoração e até uma luxúria da humildade. Se bastou tão pouco aos anjos rebeldes para mudarem o seu ardor de adoração e humildade em ardor de soberba e de revolta, o que dizer de um ser humano? Aqui está. Agora já sabes. Foi este pensamento que me colheu no curso das minhas inquisições. E foi por isso que renunciei àquela atividade. Faltou-me a coragem de inquirir sobre as fraquezas dos malvados, porque descobri que são as mesmas fraquezas dos santos. Achei muito bonita esta passagem e não é a primeira vez que o Guilherme, que esta personagem, ele para já é isso, ele destaca-se muito dos outros monges, ele tem uma visão compassiva do ser humano. E ele percebe melhor, portanto é mais humanista, ele percebe melhor a qualidade humana, não é? E então não é tão fanático. No fundo é isso, ele não é tão fanático. E percebe-se mesmo a forma como ele fala, ele é muito mais calmo a discutir estes assuntos, porque ele está seguro daquilo que está a dizer. E então, neste caso da Inquisição, ele foi de facto inquisidor. Portanto, ele condenou pessoas à fogueira. Ele torturou, ouviu-os a ser torturados também. E percebeu que aquilo não era... o que é que nós procuramos aqui, afinal? Para que é isto, não é? A Inquisição é uma altura, como tantas outras das nossas histórias, não é?
Pronto, e neste caso da história da Igreja Católica, que de facto é muito impressionante. A violência destes atos é muito impressionante e pesa um bocado na herança que a Igreja Católica deixou, até porque eu acho que é completamente contrária ao ensinamento de Cristo, completamente, é aberrante. Mas enfim, então, mas avançando. Depois passando para outras páginas, são muitas páginas, eu só assinalei aqui algumas, mas no fundo é como se fala da mulher neste livro, ou como os monges falam das mulheres. Portanto, estes homens que supostamente, depois percebemos que não é bem assim, mas que supostamente nunca tiveram relações nenhumas. Pelo menos, relações conjugais. Há muita demonização da mulher por parte destes homens, há muita misoginia. São muito violentos, mas há muita violência aqui. E também eu penso que Humberto Eco terá retratado bem esta época, porque também era uma época muito violenta em si, no geral. Portanto, muitas mortes, muita morte, doenças, pragas, muito conflitos armados, conflitos de poder. Portanto, e a mulher não escapa a mulher como entidade, quase como se fosse, como às vezes ainda acontece agora, não é? Como se fosse uma massa una e sem diversidade nenhuma. É a mulher. São todas iguais, não é? Eu não sei se vale a pena ler, deixem ver, tenho aqui uma fala muito, muito específica, na página 260, portanto já estamos aqui mais ou menos a meio do livro, e em que... Ok, 10ª linha, eu sou muito específica. 1, 2, 3, 10ª linha, 3ª fala, vejam só. Portanto, ele está a falar, exatamente, é um monge, que é o Bertino, e que eu acho que ele também é o tal com que ele estava a falar há bocado sobre tortura. E ele diz, desculpem, ali seduziu uma rapariga belíssima e de nobre família, Margarida, está a falar de um homem qualquer, ou ela o seduziu a ele, como Heloísa seduziu Abelardo, porque lembra-te, é através da mulher que o diabo penetra no coração dos homens. Nessa altura, o bispo de Trento... Só esta frase, é através da mulher que o diabo penetra no coração dos homens, diz-me várias coisas, mas uma delas é... Estes homens, no fundo, culpam as mulheres por aquilo que eles sentem acerca delas. Portanto, eles é que sentem a lascívia, sei lá, o amor, até pode ser, mas que por ser por uma mulher, até o amor carnal, pronto, ela é a culpada por aquilo que eles sentem. Então, e isso percebe-se aqui ao longo do livro. Portanto, eles estão a falar daquilo que eles sentem. Não são elas. Eles é que sentem aquelas coisas. Então, ela é culpada. Ela é que se introduziu no meu coração de alguma forma. Ela é que tem um pacto com o diabo. É uma bruxa. Não é? Mas eles é que têm o problema. Claramente. Eles é que têm ali muita coisa mal resolvida. E o Guilherme, que eu não vou ler os exemplos, são muitos exemplos. Aliás, eu vou ler esta parte e depois tenho que ir tratar do almoço e depois continuo. Eu pensava que ia despachar mais rapidamente, mas surpresa, surpresa, não consigo, não é? Portanto, 290. Então, o Guilherme está a falar com o Atso. Pronto, eu não vou dizer porquê, porque senão vou estragar, vai ser um spoiler. Então não vou dizer porque é que ele está a ter esta conversa com o Atso, portanto com o noviço que o acompanha, não é? Que é um rapaz muito mais novo, terá 16, 17, por aí. Se bem que eu acho que o Christian Slater no filme tinha 15, mas no livro eu penso que não é claro que idade é que ele teria, mas estaremos a falar destas idades, ok? E ele o Guilherme está a falar com o Atso. O Atso está numa fase em que tem muitas dúvidas. Ele não consegue alcançar um ponto de vista tão, eu acho, pelo menos, mesmo o próprio... Portanto, esta personagem do Atso, ele está a contar a história enquanto velho e ele vai fazendo alguns comentários de quando ele era mais novo. Então, eu acho que ele não conseguiu alcançar esta forma de pensar que acaba por ser bastante progressista, vamos lá, por parte do Guilherme, mas ele aprende bastante com este mestre. Mas nesta altura ele é muito fechado, não é? Eu falo por mim, eu quando era mais nova tinha muito mais certezas do que tenho agora que sou 30 anos mais velha. Isso é muito engraçado a perceber. Porque é óbvio que quando tu és mais nova não sabes nada da vida, mas uma pessoa acha que sabe, não é? Enfim. E então o Atso acho que está nessa fase, também nesse caminho. E o Guilherme diz-lhe assim a propósito da mulher. E não posso deixar de refletir sobre o facto de ele lhe ter concedido, portanto à mulher, não é? Muitos privilégios e motivos de apreço, dos quais pelo menos 3, enormes. De facto,
criou o homem neste mundo vil e a partir da lama, e a mulher num segundo tempo no paraíso terrestre e da nobre matéria humana. E não a formou dos pés ou das entranhas do corpo de Adão, mas da costela. Em segundo lugar, o Senhor que pode tudo poderia ter-se feito homem de algum modo miraculoso. E escolheu, pelo contrário, encarnar no ventre de uma mulher, sinal de que não era assim tão imunda. Porque há esta ideia, não é? Que a mulher é a fonte de todos os males, entre eles a de ser impura, não é? De ser imunda. E quando apareceu depois da ressurreição, apareceu a uma mulher. E enfim, na glória celeste, nenhum homem será rei naquela pátria. Pelo contrário, aí será rainha uma mulher que nunca pecou. Se, portanto, o Senhor teve tantas atenções para com a própria Eva e para com as suas filhas, é assim tão anormal que também nós nos sintamos atraídos pelas graças e pela nobreza daquele sexo. Não é? Este facto de ele chamar-nos nobres e de dar aqui... Portanto, ele é um frei. Eu gosto muito da forma como Humberto Eco cria estas personagens, porque este é um frei deste tempo. Não é? E a forma como ele fala da Bíblia, as crenças que ele tem... Mas escolhe falar da mulher de uma forma muito positiva e não como sendo demoníaca e imunda, não, muito pelo contrário. E dá vários exemplos alicerçados naquilo que aparece na Bíblia. Então é uma forma dele se redimir um pouco de todas estas coisas que se dizem sobre as mulheres, que é recorrente. E também porque a dada altura aparece uma personagem feminina, é a única personagem que aparece neste livro, ia dizer filme. É a única personagem feminina que aparece neste livro, porque isto é um mosteiro só de homens, não é? Claro, costuma ser assim, até ainda hoje. Mas mesmo os trabalhadores que lá estão são homens, mas há uma mulher que aparece, e eu não vou dizer porque é que ela ali está, uma rapariga jovem, mas pode-se dizer que não é pelos melhores motivos. Ok? Pronto. Enquanto isto tudo vai acontecendo e vão acontecendo todas estas conversas muito filosóficas, muitas delas que eu sinceramente eu não consegui apanhar, enfim, eu dei o meu melhor, mas eu às vezes achei o discurso um bocadinho complicado, honestamente, mas achei sempre muito interessante. Eu, na minha experiência de ler livros que são mais, enfim, avançados, digamos assim, do que o meu conhecimento, e mesmo o meu conhecimento de determinada linguagem ou determinada época de que se está a falar, ou assim, a minha experiência pessoal, mesmo estando um pouco afastada, muitas vezes, desta linguagem mais académica, é que vale sempre a pena ler, porque eu retiro sempre alguma coisa. Posso não compreender a 100% tudo aquilo de que se está a falar, porque o Adso de vez em quando perde-se em reflexões, o Guilherme de Baskerville tem muitas conversas com outros monges, incluindo com o Adso, sobre questões variadas e por vezes filosóficas e difíceis. Outras vezes também vai buscar atrás a outros antepassados, a antiguidade clássica, etc. Falam aqui muito de Aristóteles, acaba por ser um bocado importante no livro, a tal escrita pagã, impura e herética e tal. E então são questões que eu por vezes tinha dificuldade em abarcar, eu percebia, na sua totalidade eu não estava a abarcar. Mas acho que retirei qualquer coisa, portanto eu adorei ler este livro, ok? Para que fique claro. Achei, foi só algumas passagens muito difíceis e depois é difícil uma pessoa não se sentir, ou pelo menos foi difícil para mim não me sentir um bocadinho frustrada, de vez em quando, mas insisti. Dizia, eu vou insistir, vou continuar, vá. E pronto, eu depois a seguir quero passar para uma outra questão que aparece aqui no livro recorrentemente, que eu também não sei se abarquei na totalidade, mas que achei muito interessante, porque foi também uma questão que me fez pensar no assunto, mas tenho que tratar do almoço e depois já volto. Não queria estar a cortar este vídeo em duas partes, mas vai ter que ser. Ai, não dá, porque o Luís depois precisa da câmara. Ai, como é que eu faço isto? Eu vou continuar. Ai, não sei. Continuo, vá mais um bocadinho. Acho que ainda aguenta. Ai, meu Deus. É porque ele tem um trabalho e eu depois preciso da câmara. Então, a questão da pobreza de Cristo e da Igreja. Isto é uma questão muito recorrente. Aliás, eu acho que, enquanto que a questão da mulher é uma coisa que aparece de vez em quando eles falam no assunto, eu acho que a questão principal é... Porque aparece várias vezes a questão da mulher e a forma como eles falam das mulheres. Mas eu acho que há uma questão que é mais premente, que é a questão da pobreza. Há muitas questões neste livro, mas pronto. Mas a questão da pobreza e se a Igreja deve ser pobre ou não. E aquilo que eu percebi foi que este conclave que vai acontecer neste mosteiro é entre forças opostas dentro da Igreja Católica que têm ideias diferentes de como deve ser a Igreja Católica e como se deve comportar.
E algumas ordens, como a Ordem Franciscana, a que pertence o Guilherme de Baskerville, acha que se deve ir pelo lado da pobreza de Cristo, porque Cristo era pobre. Mas a Igreja acha que não. E apresenta os seus argumentos no contrário, que são argumentos que eu tenho muita dificuldade em perceber e que me parecem muito oportunistas, pronto, para justificar o acumular de riquezas, mas fez-me pensar sobre o que é que eu acho. Eu acho que a Igreja deve ser pobre. As igrejas, por exemplo, acho que devem ser pobres. Pronto, fez-me pensar nisso. Aquilo que eu apontei foi na página 262, 273, e o que eu apontei foi: Inquisição mata um padre que diz que Cristo era pobre, ponto de discórdia entre as várias ordens. Portanto, foi morto pela Inquisição, porque supostamente isso seria uma heresia dizer que Cristo era pobre. Ok, convenhamos que, enfim. E eu penso que isto até é um relato que o Atos hoje está a descrever, portanto, algo a que ele assistiu. Que ele assistiu à morte deste padre. O capitão e os seus levaram-no para fora da porta com a sua sobreveste posta e parte dos botões desapertados, e ele andava com passo largo e a cabeça baixa, recitando o seu ofício. E a multidão era tanta que não se acreditava e muitos gritavam: Não morras! E ele respondia: Quero morrer por Cristo. Mas tu não morres por Cristo, diziam-lhe, e ele: Mas pela verdade. Chegados a um lugar chamado Canto do Procônsul, alguém lhe gritou que pediu-se a Deus por todos eles, e ele abençoou a multidão. E nos Fundamenta de Santa Liberata, um disse-lhe: Tu és tolo, crê no Papa. Pois, porque o Papa representa, não é? Está no topo da hierarquia da Igreja, não é? E costuma ser apresentado com muita pompa e circunstância, não é? E ele respondeu: Fizestes um Deus deste vosso Papa. E acrescentou: As papas comem-vos esses patos na cabeça. Que era um jogo de palavras ou xiste que fazia dos papas animais no dialeto toscano, como me explicaram. E todos se espantaram que caminhasse para a morte a dizer piadas. E pronto, e continua por aí afora. E no fundo é isso, é porque ele criticava a riqueza dos padres e do Papa e da Igreja Católica, não é? E eu achei essa discussão muito interessante, e quando estava a pensar, mas eu quereria assim... Eu quando imagino uma igreja ideal para uma celebração, até imagino uma igreja muito despojada e uma janela grande atrás, na zona onde estivesse o altar, ter uma janela muito grande para fora, para a natureza, para um jardim, o que seja, não é? Para a criação. Vamos lá, acho que era muito mais bonito, mas eu tenho que dizer, eu adoro visitar igrejas e gosto muito da arte sacra e das diferentes manifestações artísticas que foram realizadas ou que existem, melhor dizendo, e as diferentes peças que foram realizadas com o pretexto de servirem a igreja, não é? E que foram encomendadas, e isso mostrou-nos tipos de arte muito, muito bonitos e houve grandes avanços nesse campo, não é? Das artes, da escultura, da pintura, da música, quer dizer, então, portanto, dentro desta arte religiosa, então às vezes custa-me, eu acho que as igrejas deviam ser todas despojadas e pobres e tal, não consigo dizer isso, porque acho que também é uma fonte de inspiração e de viagem espiritual, também pode servir para isso. Agora, acho que uma coisa é tu teres um templo, vamos lá, que recebe as pessoas de várias origens e de várias classes sociais, e que é uma igreja que pretende demonstrar, se calhar, enfim, a riqueza e a beleza de Deus e a vida em Cristo e etc. Outra coisa é os próprios padres e a própria instituição da Igreja apresentar-se com muitas riquezas e tal. Portanto, eu acho que há aqui diferenças. Então, não sei, eu acho que cheguei mais... Eu não sei se é uma conclusão final, mas penso que não me mete tanta impressão ver os templos enriquecidos, se bem que eu é isso, acho que era bonito ter uma janela, um janelão lá para fora, dentro das igrejas, a vez de serem tão escuras, se bem que há muitas razões para isso, em termos de os avanços na arquitetura, o que é que se fazia na altura e... pronto, o facto de serem escuras, terem janelinhas pequenas, às vezes era também uma questão estrutural, de como é que vamos construir esta igreja muito alta que se aguente em pé, não é? Eu acho que há uma capela que foi o Cisa Vieira que desenhou, eu não sei onde é que ela está, se eu descobrir coloco aqui, que tem assim um friso que dá lá para fora, e então imagina, quem está, os fiéis que estão a olhar para o padre, olham lá para fora também, e eu acho isso lindíssimo, e
Tenho que ir visitar, aliás, essa capela. Acho que me estou a lembrar bem, eu só vi fotografias, é isso, nunca fui ver ao vivo, mas suscitou-me esta questão, e é uma questão recorrente. E então, a propósito disso, começam a chegar padres, portanto, enquanto eu nem estou a falar quase nada dos crimes. Que tristeza, é porque é muita coisa, este livro tem muitas questões. Enquanto tudo isto está a acontecer, vão aparecendo mais monges mortos. E Guilherme percebe que há uma ligação entre a morte destes padres e a biblioteca. O que é que se passa na biblioteca? Mas o abade não lhe permite acesso à biblioteca. Então ele tem de ir sem ter a permissão. Então vai com o seu noviço, com o Atso, subrepticiamente descobre como é que se entra para lá assim de forma discreta e sem ninguém saber, e querem explorar a biblioteca, que é um autêntico labirinto. Por isso é que o Humberto Eco também desenhou o labirinto, que era para tentar, enfim, imaginar-se lá e como é que faria esse percurso. E então tem muitos livros. E há alturas em que o Guilherme fica assim um bocado extasiado, mas é isso, ele percebe que há uma ligação com a biblioteca, mas não percebe bem qual, e percebe que haverá talvez aqui um veneno a atuar. A forma como estes monges aparecem mortos e o facto de terem a língua preta será um veneno, mas que tipo de veneno? Como é que lhes está a ser administrado? Não está a perceber. Ele une-se a um monge, quer dizer, vai pedir conselho a um monge que atuará ali como uma espécie de médico. Vamos lá, tem umas ervas, tem, assim, é especialista nessa parte, o que é que serve para isto, o que é que serve para aquilo e tal. Dava-me jeito agora para esta congestão, que ervas é que ajudam na congestão nasal, tudo bem. E então é isso, vai investigando desta forma o que é que se está a passar. Mas lá está, ao mesmo tempo que eles estão a morrer, o abade começa muito interessado, mas depois começa a perder um bocado de fé que o Guilherme consiga descobrir o que é que se está a passar, mesmo o próprio Atso começa muito confiante no seu mestre, mas depois começa a pensar, nunca mais descobre o que é que se está a passar aqui, não é? Mas vão descobrindo outras coisas, portanto, não estão a descobrir já quem foi que matou, não é? Está a demorar bastante tempo, entretanto já morreram 3 ou 4, mas vão descobrindo outras coisas do funcionamento deste mosteiro. Mosteiro é abadia, mas eles falam de mosteiro, portanto acho que é mosteiro. E então, nisto, esta história toda está a acontecer e aparecem uma série de outros padres destas tais fações opostas para o conclave. Entre eles, o Bernardo de Guy, que é um inquisidor, eu penso que ele é um inquisidor-mor, e que é apresentado como uma espécie de adversário do Guilherme. E eles representam realmente essa visão completamente oposta do que é, enfim, a vida em Cristo, no fundo. O Bernardo de Guy é um homem que parece ter prazer, parece sádico, assim, um bocado sádico, parece ter prazer em castigar, em queimar, enfim, mas ele acha que está a fazer o desígnio de Cristo, não é? Ele acha que faz aquilo completamente justificado. Pronto. E o Guilherme não vê isso dessa forma. E parece também, há aqui uma desproporção de poder. Portanto, o Bernardo de Guy terá bastante mais poder do que tem o Guilherme de Baskerville, mas sinceramente, no livro pelo menos, não parece que ele seja... Porque eu acho que isso é explorado de forma um pouco diferente no filme, mas no livro não parece que o Guilherme de Baskerville... Assim, ele não gosta muito do Bernardo de Guy, mas não parece que esteja muito incomodado se ele é superior ou não é superior, enfim. Parece-me que o Guilherme de Baskerville quer encontrar quem matou e se puder estudar e pensar e tal, está tudo ok. Bom, voltando aqui para os meus apontamentos. Há uma reunião, não é, entre estes padres todos, que começa de forma muito civilizada, mas a dada altura eles começam-se a passar, começam a discutir uns contra os outros e eu nesta parte do livro rimo um bocado, porque o Humberto Eco tem muita piada a descrever os diálogos entre os padres e os xistes que eles mandam uns aos outros e não sei o quê. E eu até apontei da página 399 à página 401, é óbvio que eu não vou ler isto tudo, mas aqui na página 399 está o Atso a descrever o que está a ver. Mas, como sitiantes e sitiados de ambos os lados das muralhas de uma fortaleza, eles lançavam uns aos outros contestações e impropérios que aqui refiro ao acaso, já sem conseguir atribuir-lhes a paternidade, e ficando assente que as frases não foram pronunciadas uma de cada vez, como sucederia numa disputa na minha terra, mas à moda mediterrânica, não é? Porque eu penso que o Atso será austríaco. Mas à moda mediterrânica, uma que se encavalita na outra como as ondas de um mar raivoso. Eu adorei esta descrição de uma discussão mediterrânica, porque, assim, eu acho que Portugal não é tecnicamente um país mediterrâneo, apesar de termos um Mediterrâneo ali em baixo,
mas acho que não é considerado. Mas somos latinos, não é? Então há assim esta parte mais fogosa e tal. E então começa a relatar a troca, não é? O Evangelho diz que Cristo tinha uma bolsa. Cala-te tu com essa bolsa que pintais até nos crucifixos. Que dizes então do facto de Nosso Senhor, quando estava em Jerusalém, voltar todas as noites a Betânia? E se Nosso Senhor queria ir dormir a Betânia, quem és tu para criticar a sua decisão? Não, velho... E depois há aqui uma asneira. Nosso Senhor voltava a Betânia porque não tinha dinheiro para pagar um albergue em Jerusalém. O na Grácia, não sei o quê, não é? O tal insulto, és tu. E o que comia Nosso Senhor em Jerusalém? Ou seja, eu fartei-me de rir com isto. No fundo, eles estão a discutir se Jesus era pobre ou não era pobre. E então cada um manda assim... Mas pronto, mas a discussão e começa e continua por aqui afora. E é muito engraçado. Esta discussão é muito engraçada e eu rimo. Mas ao mesmo tempo é um bocadinho triste ler, não é? Estes padres, estes monges a perderem a compostura. Eu não sei se Humberto Eco teve acesso a... Ou seja, se ele sabe se era mesmo assim. Tipo, naquela altura, e o pessoal discutia desta forma, mas eu acredito que sim. Mas pronto, achei muito engraçado. Eu tenho mesmo que ir tratar do almoço, mas depois vou terminar. Também já não falta muito, já não tenho mais citações, são só algumas curiosidades acerca do livro e depois termino. Até já! Olá, voltei. Então, eu, entretanto, enquanto estava a tratar do almoço, fui pesquisar a tal capela de que eu falei, do Cisa Vieira, e de que já coloquei imagens, mas eu, quando estava a pensar no friso, estava a pensar, aparentemente eu não sabia, mas é uma igreja que ele também projetou, que é a Igreja de Santa Maria em Marco de Canaveses, tem de facto um friso, mas não é na zona do altar. Também vou colocar aqui assim algumas imagens só para mostrar já agora. Algumas delas não têm muita qualidade, mas enfim. Então, voltando ao livro e em particular à biblioteca, houve uma coisa... Eu estava a ler o livro, ainda estou a ler o livro, desculpem, O Infinito num Junco, da Irene Vallejo. Ela é espanhola, não sei se diz assim. Pronto. E numa passagem ela fala de um conto do Jorge Luís Borges, que é um escritor, ou que foi um escritor argentino, e o conto chama-se, vou ler aqui, A Biblioteca de Babel, e é de 1941. E a descrição que ela faz, a Irene Vallejo, no livro dela, a descrição que ela faz dessa biblioteca é que é hexagonal e que a mim me fez logo lembrar a biblioteca deste livro, do Nome da Rosa. A biblioteca neste livro é octogonal, não é hexagonal, mas a forma como ela descreve fez-me mesmo lembrar esta biblioteca aqui. E eu não sei se foi propositado ou não. Também há outra particularidade, é que o Jorge Luís Borges, ele tinha uma doença congénita que o deixou cego relativamente cedo. Ele foi diretor da biblioteca, Biblioteca Nacional de Buenos Aires, nesta altura já estava cego, e há uma personagem neste livro, no Nome da Rosa, é um monge bastante velhinho que também já tinha sido responsável pela biblioteca e que é cego também. Mas então não sei se são coincidências ou não, mas achei muito engraçado. É isso, ler noutro livro, fazer-me lembrar este e depois perceber que há assim alguns pontos em comum que se calhar não são de todo intencionais, se bem que eu tenho a ideia que ele fala do Jorge Luís Borges no texto final do livro, nesta espécie de ensaio que ele faz acerca do livro, mas não tenho a certeza. Posso estar enganada porque eu baralho-me um pouco. Okay? Enfim, avançando aqui, deixa-me voltar para os meus apontamentos. Olha, eu até estava aqui a ver, na verdade não tenho aqui muito mais coisas. Tinha aqui para apontar a existência dos desenhos e plantas dos espaços, mas eu até já falei vagamente, mas já agora falo mais em pormenor, aqui mesmo no final, a partir da página 615. E são não só desenhos que ele faz das personagens, das várias personagens que aparecem no livro. Aqui depois, ao ler os nomes, reconheço, entre aspas, não é? Aqui, aliás, deve-me aparecer aqui o abade. Ai, deixa-me ver. Não, Maláquia era o do... Adel não é o que morre primeiro. O Maláquia era o monge responsável pela biblioteca. Severino é o tal que está responsável pelas ervas, pela parte do laboratório, vamos lá, uma espécie de médico ali do mosteiro. O Jorge era o... Olha, isto não pode ser coincidência, é um monge que se chama Jorge e que é cego, é o tal que é cego. Ok. Então estão aqui aqueles principais, estão aqui também representados, é o Abone, acho que é o Abade Abone, não é?
Eu acho que sim, que é o responsável pelo mosteiro. E depois tem assim umas plantas não, desculpem, umas imagens arquitetónicas dos edifícios e da biblioteca em particular. Portanto, estes esboços foram feitos entre 1978 e 1980 e depois ele vai também apontando, portanto não é só isso, que vários planos, várias hipóteses da planta da biblioteca. Isso é muito importante para a história porque a biblioteca é uma espécie de labirinto, eu acho que já disse, então era importante para ele descrever como deve ser, como é que eles se movimentam dentro da biblioteca. E depois também vai fazendo outros apontamentos de costumes, de costumes, de alimentação, instrumentos agrícolas que se usavam nesta altura também. E pronto, ele desenhava bem, eu acho mesmo super interessante. Toda esta pesquisa, eles depois fazem a tradução, porque ele era italiano, então aqui no manuscrito aparece escrito em italiano, não é? Depois fazemos aqui a tradução do texto, da parte do texto. Enfim, então achei assim este livro nesse sentido muito completo. Há outra particularidade também, que é o facto de aparecerem muitas expressões em latim. E eu começo a ler o livro assim, e aparece logo muito no início. Assim, caramba, mas eu não sei latim. E comecei por ir ao Google Lens, perguntei à minha mãe, porque eu sei que ela comentou comigo, que já tinha lido o livro há muitos anos, e pronto, e a minha mãe aprendeu latim, mas ela sinceramente ela não se lembrava assim muito bem do que é que tinha sentido, se tinha conseguido ler tudo, ou percebido tudo do latim. Eu cheguei à conclusão que se o Humberto Eco publicou este livro para ser lido por toda a gente, não é? Se não é para um círculo muito restrito, e foi de facto um livro que acho que teve muita saída e por isso teve tanto sucesso e fez um filme, fizeram um filme a partir do livro, eu acho que não era muito importante para ele que nós soubéssemos ler em latim. Há algumas expressões que eu acho mais fáceis de reconhecer ou de, pelo menos, intuir o que quererão dizer, porque a base da nossa língua também é o latim, então assim, ok, por aí posso chegar a uma coisa ou outra, mas é assim, eu sei que usando o Google Lens percebi que algumas das minhas intuições não estavam corretas, portanto, a conclusão que eu cheguei foi, eu acho que é mais importante para ele, talvez, ou para nós, como leitores, perceber o ambiente e a forma como estes monges se expressavam e como nós, como leigos, que não saberíamos falar latim, estaríamos na presença destes acontecimentos. Algumas coisas pelo contexto, por aquilo que acontece a seguir, ou por aquilo que um monge responde, ou etc., tu consegues perceber mais ou menos daquilo que ele está a falar. E não é uma fala inteira que está em latim. Imagina, eles começam a falar na língua deles, seria o italiano. Por acaso isso não é muito claro, porque o Atso era austríaco, o Guilherme de Baskerville era inglês, mas seria italiano, não? Eles falam nisso. Não sei se ele esclarece essa parte. Ou faliram todos em latim uns com os outros. Não parece isso, mas pronto. Não interessa, vá. Começa uma frase na língua em que estão a falar, que enfim, na tradução, que para a nossa tradução neste caso vem para português, e depois há uma parte da frase que está em latim, ou usam uma expressão em latim. Aliás, este livro termina com uma citação em latim que depois justifica o título do livro, e eu fiquei tipo, fogo. Eu não sei o que é que está aqui escrito, percebi depois, lendo o tal, enfim, ensaio que o Humberto, eu estou-lhe a chamar ensaio, mas enfim, não sei, a apostila que o Humberto Eco escreveu e que aparece aqui no final do livro, o que é que aquela expressão quer dizer, mas ou seja, sinto que estou às escuras em vários pontos do livro. Não acho que, ou não sinto que me tenha perturbado a leitura e a compreensão da narrativa, achei até um pormenor curioso. Mas no início irritou-me bastante. Porque assim, mas eu tenho que saber latim, eu não sei latim. E depois estar a usar o Google Lens também não funciona super bem, sempre, sinceramente, é uma estucha de todo tamanho e eu quero ler de forma relaxada, não quero estar aqui a sacar o telemóvel de 5 em 5 minutos. Desculpem, estava aqui a pensar, quando eu disse a origem do português ao latim, eu vim aqui pesquisar, é assim, é uma mistura, a origem é uma mistura de muito latim vulgar, mais a influência árabe das tribos que viviam na região, e está também conectada a outra língua que é o galego. Mas o português é uma língua própria e independente e isto é de uma universidade este artigo. Enfim, como o latim evoluiu para o português.
mas eu diria que será grande parte da... Pronto, mas eu tenho que deixar de fazer estas afirmações super categóricas porque as coisas são sempre muito mais complicadas do que aquilo que uma pessoa acha que sabe. Só porque eu não tenho capacidade ou não sei, não quer dizer que seja super simples, porque não é. Portanto, não se fiem a 100%. Mas pronto, mas parece-me que está em grande parte... Eu sempre ouvi isso, portanto... tenho essa ideia. Diz aqui, encontrei um artigo na Wikipédia que vale, que diz: a língua portuguesa é essencialmente o resultado de uma evolução orgânica do latim vulgar, trazido por colonos romanos no século III a.C., com influências menores de outros idiomas e com um marcado substrato céltico. E depois vai por aí fora. Eu, por acaso, eu acho que a Wikipédia já foi uma fonte pior do que aquela que é neste momento. Porque eu já encontrei aqui muitas coisas que depois, cruzando com material lido noutros sítios, livros, etc., que coincidia, portanto, presumo que seja uma boa fonte, não sei, mas vamos avançar, não é? Enfim, eu perco nestas coisas, mas pronto. E por último, vindo aqui para o tal texto do autor, que começa na página 575, e ouçam, e ainda é um texto um bocadinho longo. Eu sei que comecei a ler e assim, mas este livro nunca mais acaba. Tipo, já acabou a trama, não é a trama policial, nós ficamos a saber o que é que aconteceu, quem matou, portanto isto fica tudo resolvidinho, ok? Lá porque isto vai por vários pontos, isto fica tudo resolvidinho. E depois, pimbas, de repente ainda tenho mais isto para ler, assim, por amor de Deus. Pronto, é claro que parte disto são os tais desenhos, mas isto ainda são algumas páginas, portanto vai da página 575 à página 610. Eu gostei de ler, eu não achei um texto simples, achei que... eu gostei de ler, porque ele no fundo, ele fala, eu vou ler o que é que eu escrevi aqui, portanto, relata todo o processo de escrita, a edição, a publicação do livro, a investigação que esteve por trás, considerações filosóficas sobre vários temas, como o romance, o que é vanguarda, o que é consensualmente bom, é mesmo bom ou não, sobre livros policiais, também fala um pouco sobre a questão. Portanto, ele vai por aí afora. Percebe-se que é uma pessoa muito erudita. Mais uma vez, há coisas que eu acho que não apanhei. Senti que me estava a chamar de estúpida em alguns pontos. Porque há sempre muita esta questão do que é bom, o que é que não é bom, do que é que as pessoas gostam, quer dizer que é bom necessariamente, essas discussões. Portanto, eu acho que ele acaba de falar sobre isso de vez em quando, de discussões que teve com outros colegas, sobre este livro, depois do livro publicado, o que é que acharam, as críticas que recebeu. Portanto, eu achei muito interessante esta parte, e chama-se Apostila a O Nome da Rosa, e depois está aqui entre parênteses. A primeira versão foi publicada em Alfabeta 49, junho de 1983. Pronto, e depois está dividido, nesse sentido, super organizado. Isto é como se fosse uma espécie de apontamentos, estão aqui muito organizados. Por outro lado, então torna a leitura um pouco mais fácil, mas eu não achei de leitura fácil. Mais uma vez, não tenho nada contra. Há sempre aquela fase de adaptação em que eu me sinto um pouco frustrada e penso, se isto não é para mim vou desistir, mas eu não sou muito de desistir, então continuo a ler. No fundo é isso, e pronto, e umas coisas apanhei, outras coisas não apanhei. Mas enfim, ouçam, assim, no geral então, já acabou esta minha revisão. Eu gostei muito do livro, gostei muito de o ler, acho que é isso, há compassos que são mais velozes, mais rápidos, mais dinâmicos, e em que me gostava pousar o livro. Há partes que são um bocadinho mais complicadas, porque também os temas que ele aborda são mais complicados para mim, mas eu achei muito interessante, apeguei-me a estas personagens, sobretudo. É assim, eu simpatizo mais com o Guilherme de Baskerville, porque acho que ele representa um tipo de cristianismo já um bocadinho mais moderno, mas eu não acho que ele seja perfeito, ele também tem aqui algumas questões. Aliás, há aqui eu não apontei, porque há aqui um comentário que ele faz, que acho que alguém lhe faz, portanto, desculpem. O Humberto Eco publica o livro, não é? Ele aqui nesta apostila fala disso, e há uma colega dele, uma amiga, que faz um comentário acerca do Guilherme de Baskerville, com o qual eu não concordo muito. Na página 591, então essa amiga dele diz-lhe: a minha única objeção é que Guilherme nunca tem um impulso de piedade. E é engraçado, eu não sei se percebi bem o que ela quer dizer com isto. A forma como eu entendo é como se Guilherme de Baskerville não fosse muito piedoso, e
Eu não concordo. Eu acho que, por um lado, ele às vezes é demasiado... É engraçado, porque eu não posso dizer em que alturas é que foi, por isso é que estou aqui com dificuldade, porque senão faço spoiler, mas há uma outra altura do livro em que se percebe que ele é um homem, sobretudo, dedicado ao estudo, e então parece que põe um bocado isso acima das pessoas. Mas é um momento muito particular, eu acho, do livro em que eu senti isso, porque de resto, nas conversas dele, e sobretudo quando se estão a falar destas questões da Inquisição, de processos inquisitoriais, da mulher, de como é que a mulher é vista, eu acho muito compassivo e eu acho que o ponto de vista dele é piedoso, sim, em relação ao seu semelhante. Portanto, ele não se vê como alguém colocado num lugar superior. Ele está naquele lugar, sim, mas também percebe onde estão os outros e porque é que agem de formas... Ele parece-me procurar perceber porque é que há ações em determinado sentido que depois são consideradas criminosas, impuras, incorretas, seja o que for. Então, eu no geral, eu gostei muito do livro. Eu acho que mostra, é isso, uma igreja decrépita, como é que se diz, supersticiosa. Eles a dada altura acham que aqueles crimes estão a acontecer por obra do demónio, que algum dos monges foi possuído. Depois há uma cena... Pá, mas eu não posso contar. Pois é. Mas depois quando... Enfim, não posso contar. Então, depois há esse lado e o Guilherme de Baskerville às vezes impacienta-se com essa do género, amigos, não, alguém está mesmo a matar, do género, tipo, isto não é um espírito. Ok, mas pronto, aquela ideia de que nós somos possuídos, pronto. As pessoas podem lhe chamar muita coisa. Agora, se tu estás consciente do que estás a fazer, porque às vezes penso nisso, tipo, se calhar são só palavras que as pessoas dizem, tipo, dizer que aquela pessoa foi possuída pelo mal para fazer uma coisa é só uma forma de dizer que aquela pessoa sentiu esse impulso que tu podes verbalizar dessa maneira, ou que podes apresentar dessa forma, como uma possessão. Não é? Porque às vezes falar disto do mal, do bem, mas a minha visão é, se tu sabes que estás a fazer uma coisa que é errada e sabes que estás em consciência, fazes às escondidas porque sabes que estás a fazer mal, então se tu tens essa consciência, também tens a consciência, ou também tens as ferramentas para não o fazer. Pronto, então, quer dizer, não acho que isso possa servir de justificação ou de desculpa para não haver consequências de determinados atos. Que já estou a entrar por outras coisas, não interessa, lá está, porque há coisas do livro que eu depois começo a entrar por aí, estrago a experiência da leitura. Enfim, ouçam, já chega, eu gostei muito do livro, espero que vocês tenham a oportunidade de ler. É claro que eu gostei muito desta edição também porque tem os desenhos e tem a planta. Eu até fiz uma coisa que foi, fotocopiei e imprimi, porque no início estava a ler e consoante ele ia descrevendo por onde se movia pelo espaço, eu ia registando onde é que eles estavam. Portanto, a entrada faz-se por aqui. Até tem aqui umas arvorezinhas. Depois tem aqui assim um jardim, meio francês, meio italiano. Depois tens aqui a igreja. Depois tens aqui um espaço aberto, uma espécie de claustro, talvez. Aqui acho que são os dormitórios. Aqui já não sei o que é. E depois até... Agora já não sei, porque aqui é a biblioteca e depois havia a zona do... Acho que aqui eram tipo estábulos. E depois há aqui um cemitério, está aqui. Depois eu estou a ver isto ao contrário. Que eu consigo ver pela transparência da folha. Aqui é o cemitério, estão aqui uma data de cruzinhas. E depois o sítio onde o Severino, que era o tal monge alquimista, vamos lá, que tinha lá os venenos e as ervas e tudo no seu espaço. Quer dizer, venenos não, porque em muitos casos é a quantidade que faz o veneno, não é o produto em si que é venenoso, mas se for tomado em demasiado não sei o quê, então ele tinha muitas mesinhas, mas ele é que media aquilo tudo, não é? Então é isso, mas já não me lembro, porque isto depois isto é enorme, não é? Eles faziam a vida toda aqui e depois às vezes vinham os aldeões de fora e tal. Enfim, então é isso, eu adorei, eu gostei muito do livro, acho que é muito mais do que um policial, mas não no sentido que o policial seria de menos, eu ficaria satisfeita também só com o policial, atenção. Mas realmente aborda também muitas outras questões, até porque senão não teria este volume, a menos que tivessem morrido pai umas 500 pessoas, não é?
assassinadas pelo mesmo. Então é isso, eu gostei muito do livro, já disse isto 30 vezes. Espero que tenham gostado desta apreciação, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.